Você já parou para pensar no poder de duas palavras simples, eu sou? Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele não estava apenas se apresentando, estava fazendo declarações que abalaram os fundamentos da história humana. Na lição de hoje, mergulharemos nas poderosas declarações do Eu Sou de Jesus Cristo. Cada uma revela uma faceta única de sua divindade e amor por nós. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Essas não são apenas metáforas bonitas, são verdades transformadoras que definem quem Jesus é e o que ele oferece à humanidade. Quando ele disse eu sou, estava ecoando o próprio nome de Deus revelado a Moisés na sarça ardente. Prepare-se para uma jornada extraordinária através dessas declarações que continuam mudando vidas há mais de 2000 anos. Vamos descobrir juntos por que essas palavras ainda ressoam com o poder divino hoje. Agora, no canal Boa Semente. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Senador Camará, Ministério de Madureira, pastor-presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia. É muito bom estar com vocês. Estamos começando mais um EBD.com, onde a gente comenta as revistas de Editora Betel Dominical. Estamos no nosso terceiro trimestre. Seja muito bem-vindo aqui. Estamos estudando sobre a divindade de Jesus do Evangelho de João, revista de Editora Betel para a classe de adultos da Escola Bíblica, que foi escrito pelo nosso bispo Abner Ferreira. Hoje vai ser muito bom essa aula, como todas. Nós estamos na lição 6, o grande eu sou, as declarações poderosas de Jesus Cristo. Fica com a gente, tem muita coisa boa. Vamos lá, então, aí prepara o seu coração. Se você não se esquece, inscreva no nosso canal, deixa o like, comenta, manda um alô, manda um abraço aí para o seu pastor, para o seu professor, para a sua professora de EBD, para a sua classe também, né? Você manda aqui, entra aqui, comenta e manda pra gente. Também você pode também interagir com a gente lá na área de postagens. Aqui no YouTube você pode postar fotos da sua aula, do seu trabalho, da sua igreja. Você pode também mandar, interagir com a gente. Mas manda um alô, porque hoje a gente vai ler o alô. Eu quero ver se você vai acertar hoje, tá? A enquete do dia hoje é quantas vezes a gente vai tocar esse sininho aqui, tá bom? Cada vez que a gente receber lá um superchat, a gente toca o sininho. Quero ver se você vai acertar. Se você acertar, comente aí quantas vezes a gente tocou, que a gente vai fazer um sorteio só com quem comentou aí, tá bom? No final eu falo mais sobre isso. Você tem que dizer assim, o pastor Júlio tocou o sininho tantas vezes. Vai fazer um sorteio só com essas pessoas, de um curso para professores, Escola Bíblica Dominical aí, com desconto bem bom aí de 60% aí para cima, para você fazer esse curso com a gente, tá bom? Quantas vezes eu vou tocar esse sininho hoje? Bom, então vamos ver, quero ver se você vai descobrir. Já comenta aí, eu quero ver, então fica atento no vídeo para você ganhar aí esse nosso brinde aí para você, tá bom? Vídeo de inscrição, eu sou um homem negro, 50 anos, uso barba aqui, 50 mais, né? Barba aqui, um cavanhaque, barba não, cavanhaque, careca, óculos, estou hoje vestindo uma camisa vinho, de manga comprida. Do meu lado tem um flip chart, onde a gente coloca os planos de aula, onde a gente faz os esquemas e os desenhos. Depois do flip chart tem uma estante com livros e no fundo uma parede de tijolinho, tá bom? Então essa é a vídeo descrição para você, meu irmão, que não enxerga, poder acompanhar com a gente com mais precisão. Eu falo e mostro aqui no quadro algumas coisas, mas tudo que está no quadro eu também estou falando. Roda a vinheta. Bom, e nós já voltamos, e você pode ajudar o canal sendo membro do canal, porque sendo membro do canal você vai ter vídeos exclusivos. Com esses vídeos você vai receber, toda semana a gente posta um vídeo, que não dá tempo, muita coisa que a gente produz aqui, e acaba não dando tempo da gente fazer, da gente trazer tudo para vocês. Então, você pode ser membro do canal, você apoia com valor bem pequeno, tá? Que acho que para a gente é muito importante. E isso você faz dentro do próprio site do YouTube. Legal? Então você fazendo isso vai ser bênção e você vai ter vídeo exclusivo. Mas se você quer conteúdo, e aí então nesse caso, texto, né, material escrito, você tem que ser apoiador do canal. Para ser apoiador do canal, você entra também no link aqui embaixo, onde tem aí o link para Apoia-se no site do Apoia-se, eles que controlam tudo, essa questão financeira, o Apoia-se
ele recebe até por isso, para ele poder fazer toda essa questão financeira, cadastra ali o seu e-mail e na sexta-feira você recebe no seu e-mail o texto do Flipchart, plano de aula, questionário, tudo que a gente produz aí, aula bônus, né? Tudo que a gente está produzindo, a série, né, de Divindade de Jesus, uma série maravilhosa que o pessoal está fazendo, tá buscando aí o seu certificado, está querendo saber mais sobre Jesus. Então não deixa de fazer, isso é muito importante, tá? Você que é apoiador, o link está aqui embaixo. Muito bem, tem pessoal que entra, depois sai, entra e sai, não. Permanece, bota aí no débito automático, alguma coisa assim, porque o pessoal esquece, aí reclama que não recebeu material, mas é porque não fez o pagamento. Não tem como. O sistema do Apoia-se ali, ele bloqueia, a pessoa não pagou, esqueceu, seja lá o que for, aconteceu imprevisto, ele bloqueia, você não recebe o conteúdo. Bota ali, fica atento com isso, todo mês está aqui com a gente, uma quantia tão pequena, não é verdade? Mas está ajudando muita gente, me ajudando a levar essa boa semente. Então, você pode fazer isso. Mas se você não puder, não tem problema, tem plano de aula gratuito para todo mundo. A equipe Boa Semente, ela está produzindo esse material, que é também um outro, não é o mesmo, mas um outro material, que é o material gratuito, mas muito bom também, que é um plano de aula, questionário, que é feito pelas pessoas aqui da equipe Boa Semente, que tem nos ajudado muitíssimo. São irmãos do Brasil inteiro que têm feito esse material. Aonde você recebe? Recebe no telefone da bênção, 96517-2154. Telefone que o Brasil já ganhou, já gravou. Você entra lá no nosso canal, no nosso telefone, e ali você vai receber, vai me convidar para tomar um açaí, um tererê aí com você, um cafezinho, ministrar na sua igreja, dar um glória a Deus aí contigo, vai saber dos nossos cursos, nossos eventos, e também vai entrar no grupo de Zap. Então, lá nesse grupo de Zap, nessa comunidade de Zap, que é fechada, que só eu posto, você entra ali e aguarda, porque na sexta-feira também, assim como os apoiadores, você recebe conteúdo lá gratuito. Então, primeiro os apoiadores e depois, no mesmo dia, está ali, o Tó está pintando ali no grupo de Zap o material que vocês vão receber também gratuito. O material apoiador é mais aprofundado, o material gratuito não é tão aprofundado, mas é também um bom material que vale muito a pena você ter, tá bom? Então fica lá com a gente nessa comunidade que vai ser bênção e assim enriquecer a sua aula. 96517-2154, o telefone da bênção. Ali também tem um contato do pastor Júlio César para você convidar a gente para estar na sua igreja dando um glória. Essa semana nós vamos estar em Cabo Frio, Cabo Frio, AD Cabo Frio, nós vamos estar aí nessa grande Catedral de Cabo Frio, uma grande igreja, para a glória de Deus aí, vai ser benção, ministrando sobre a EBD, tá? Não deixa aí de você que mora por perto, porque vai lá, vai ser bênção para a sua vida. Vamos à lição de hoje. Lição 6, o grande eu sou, as declarações poderosas de Jesus Cristo. Texto áureo, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Verdade aplicada, Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado ao mundo para oferecer salvação a todos que creem nele. Além de redefinir, ele também sustenta e supera e supre as necessidades daqueles que caminham com ele. O objetivo da lição são 3. Número 1, destacar que Jesus se revelou aos judeus como sendo maior que Abraão. Saber que Jesus estava seguro da sua identidade e missão. Identificar. Nas palavras do grande eu sou, oferece uma visão da sua divindade. Nosso texto está em João, capítulo de número 6, 35, 48, 51, e João 8, versículo 12 e 58, e João, versículo de número 11. João 6, 35. Aí botaram um acento aqui, tá errado, né? E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. João 8, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disse-lhe Jesus, é verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João 11, 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Muito bem, os hinos são 84, o grande eu sou, né? Esse é clássico, tinha que estar aqui mesmo. 84, 185 e 526.
Vamos falar com Deus? Pai, estamos na Tua presença, te agradecendo por mais uma oportunidade de estar na casa dos Teus filhos, através da internet, Senhor, chegando através, Senhor, dos dados móveis, ou através de rede ou de cabo, em cada celular, em cada casa, em cada smartphone, em cada iPhone, em cada Smart TV, aonde quer que os nossos filhos, teus filhos estejam, Senhor, nos acompanhando, talvez até mesmo no sinal, ó Pai, talvez no seu carro, ouvindo, Senhor Deus, ó Pai, ou as irmãs que ouvem o canal Boa Semente enquanto fazem seus afazeres, não importa, seja nos rincões, seja nos valados, nas favelas, nas grandes metrópoles, nos palafitas, nos bairros, nos aglomerados, nos centros urbanos, onde quer que chegue, Senhor, a esse sinal, que sejam abençoados no Brasil ou fora dele, Senhor, que sejam impactados, ó Deus, que siga mais uma aula, que venha nos abençoar, que possamos sentir a Tua presença, que Tu possa ser o pão que alimenta a nossa alma, a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelos Teus filhos, que tem, Senhor Deus, ó Pai, ouvido, Senhor, e tem se unido a nós toda semana para aprender a Tua palavra. Seja conosco mais uma vez, pedimos e nós já Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Bom, então, nós estamos hoje na lição de número 6, uma lição muito importante. Eu já estou aqui, já pronto para pintar o 7. Está aqui agora a lição de hoje, a lição de número 6, o grande eu sou. E por que essa lição é importante? Essa lição é importante porque é a declaração poderosa de Jesus Cristo. O verbo eu, ou a conjugação, as palavras, né? A frase eu sou, ela é fundamental para que a gente possa entender. É praticamente uma revelação, né? Jesus está se revelando para aqueles homens daquele seu tempo e revelando para todos nós também quem ele é, revelando a sua essência, revelando a sua identidade, revelando exatamente o seu coração. E essa lição, essa revelação, ela tem muito a ver com a lição que a gente já estudou sobre a rejeição, né? Quando nós falamos, além da lição, deixa eu ver aqui rapidinho, a lição 3, nós falamos de rejeição e oposição, nada impediu a missão do Filho de Deus. Quando eu estava estudando a lição 6, a gente pode perceber que ela tem uma conexão com a lição. Quando a gente estava estudando a lição 3, né, que é essa lição, rejeição, oposição, nada impediu a missão do Filho de Deus, ela tem relação com a lição 6, que a gente está estudando agora. Na verdade, talvez a lição 6, né, talvez deveria vir antes dessa lição. Por quê? Ele só é rejeitado depois, como a gente aprendeu na lição 3, que ele diz que ele se declara o eu sou. A declaração de Jesus como o eu sou é que vai fazer com que ele seja rejeitado. Então, essa lição é uma lição central, porque Jesus está se revelando aos seus discípulos, e não só os seus discípulos, aliás, não está falando somente com os seus discípulos, mas está falando com a comunidade judaica, está falando com os fariseus, com os saduceus, com aqueles que o ouvem, sobre quem ele realmente é. E essa declaração de Jesus vai chocar aquelas pessoas, porque eles não estavam preparados para tamanha revelação, para tamanha verdade do verdadeiro nome, né? O verdadeiro nome de Deus, ou o verdadeiro nome que Jesus Cristo agora traz sobre si, revelando-se ao mundo. Eu desenhei aqui, eu trago aqui nessa introdução, aqui o eu sou de Jesus, com alguns símbolos aqui bastante interessantes, né? Que temos aqui a videira verdadeira, o caminho. Então aqui no meu flip chart eu já trouxe aqui alguns elementos, o pão, que é tudo isso que a gente vai estar falando hoje, a luz, né? A porta, o pastor, o caminho, né? A vida, a iluminação, tudo isso é o símbolo, né, de Jesus, que ele vai estar trazendo agora, ele vai estar se revelando para cada um de nós. Por isso que essa lição, ela é uma lição sensacional. Bom, e o que a gente tem que entender aqui sobre essa lição de importante, né? Como você sabe, Jesus está agora aqui nesse texto revelando a sua divindade, revelando-se aos seus discípulos e ao mundo. E essa revelação da divindade tem a ver com o que ele é, a sua essência, uma essência divina.
Mas dizer isso hoje é muito fácil, dizer que Jesus estava revelando a sua essência divina, ele estava se revelando Deus encarnado, ou seja, em carne e osso perante aquelas pessoas que o ouviam, parece coisa simples, mas para aqueles homens que estavam vivendo naquela época, principalmente para os judeus, isso era algo impensável. E era impensável porque como você já sabe, isso é muito já conhecido, batido aí no meio cristão, o verbo ser não era conjugado no presente, no sentido, e na primeira pessoa, né? Ou seja, ele dizia nós somos, mas nunca diziam eu sou. Então, se fôssemos conjugar, se fôssemos conversar, diríamos sempre nós somos, tipo na cultura africana também, onde tem a ideia de Ubuntu, né, onde não existe uma individualidade, mas nós somos, eu sou porque você é. Então, para os judeus, também não se dizia eu sou, só dizia nós somos. Né? Nós somos, eles são, mas eu sou é um atributo divino, é o ser em existência. É como, deixa eu tentar aqui explicar aqui para vocês aqui, é como se ele estivesse dizendo, então, eu sou, teria uma ideia de um ser que sempre é. Então, por exemplo, no passado ele é, então, ou seja, no passado eu disse, eu sou. Hoje eu digo, eu sou. E amanhã, no presente eu digo eu sou. E no amanhã eu digo também eu sou. Ora, é impossível para alguém dizer isso. Por exemplo, se eu fosse falar para vocês quem eu sou, me apresentar, eu vou dizer assim, ontem eu era, hoje eu sou, amanhã eu serei. Todo mundo fala, ninguém vai falar assim, amanhã eu sou isso. Não, amanhã eu serei isso. Né? Hoje eu sou isso. Ontem eu fui uma criança. Ontem eu fui jovem. Ontem eu fui adolescente. Hoje eu sou um homem. Ok? Bom, então quando eu digo eu conjugo esse verbo no passado, a gente diz eu fui uma criança, né? Eu era uma criança, eu era inocente, eu era um jovem, porque eu não sou mais. Ou seja, o homem ele está sujeito à mudança. Por que ele está sujeito à mudança? Porque o homem convive dentro de uma coisa chamada tempo, espaço. Todo ser humano, todo ser humano ou todo ser mortal, ele está preso na categoria tempo-espaço, ou seja, ele é sujeito ao tempo e é sujeito ao espaço. O tempo define quem ele é, ou seja, o passado ele está preso nessa questão do espaço e do tempo do passado. Então ele não é mais aquilo que ele foi. E hoje eu sou isso aqui, mas amanhã já não sou mais o mesmo. Porque o tempo ele passa, o tempo ele tem mutações, o tempo ele vai prosseguindo, ele vai em alguma direção, né, que nós não sabemos exatamente, mas ele percorre um processo, ele traça um percurso no espaço. Então, isso é a categoria tempo. E os seres humanos, nós seres humanos, estamos presos na categoria tempo. Ou seja, nós estamos sujeitos a ele, e esse tempo, então, nos define. O que define o ser humano é a categoria tempo, porque o tempo é algo que nos deteriora, que nos aprisiona. Nós não podemos viver fora do tempo, nós não podemos dizer que vivemos além do tempo, nós vivemos presos ao tempo. Então, essa é uma característica humana, a mudança. Ok? Aqui, vamos para o nosso quadro aqui, ó. A mudança, a finitude é o que nos define. Ou seja, todos nós mudamos, ninguém é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo quando você veio para o canal Boa Semente. Lembra? Depois que você encontrou Jesus, você não é mais o mesmo. Depois que você encontrou o canal Boa Semente, você não é mais o mesmo. Você não dá mais a mesma aula que você dava antes, chata, sem graça, né? Sem vida, sem brilho, né? Sem flip chart, sem nada. Não, agora você não dá mais a mesma aula. Você agora está no canal Boa Semente, está aprendendo aqui com o pastor Júlio César. Ou seja, nós estamos sujeitos à mudança. Outros abandonaram, não vem mais, não assiste mais. Voltou para aquela aula chata, aquela aula sem graça que ninguém aguenta. Nem os alunos aguentam mais, sua classe está vazia. Por quê? Você mudou, você deixou. Isso acontece com todos nós. Quando Jesus, então, o único ser que poderia dizer, dentro dessa cultura da mudança, que é Deus.
ou alguém que não há nele nenhum tipo de alteração. E foi assim que Deus se apresentou, que a gente vai estudar aqui, depois eu não vou nem entrar nessa parte, que é a sarça ardente, aonde Deus se apresenta para Moisés ali, quando Moisés lhe pergunta: Senhor, quem é que eu vou apresentar? Qual é o seu nome, né? Se és uma divindade, tem que ter um nome. Isso é importante, porque o nome define quem você é, o nome define a sua essência. Nessa cultura judaica, o nome é fundamental, então você tem que ter um nome, porque o nome te define. O nome marca o seu espaço-tempo, a sua finitude, né? O nome marca a sua diferença, é a mudança. Portanto, o nome é fundamental, afinal de contas, da cultura que ele vem, a ideia do nome é importante. Ele vem de uma cultura do Egito, onde os deuses têm seu nome. Temos Osíris, né, temos Ísis, temos vários deuses que são importantes, Anubis e outros mais, né, que são importantes no panteão egípcio, que todos eles têm um nome, e pelo nome você conhece a sua característica, você conhece a sua essência. Quando Moisés então pergunta: Senhor, qual é o seu nome? Ele diz: o Eu Sou te enviou. Quando ele fala o Eu Sou te enviou, ele está definindo quem ele era como alguém sempre presente. Ou seja, no passado ele é, impossível conjugar isso, né, no português, mas no passado ele é, no presente ele é, e no futuro ele não será, no futuro ele é. Ou seja, o espaço-tempo não tem ação nem poder sobre a sua essência. Ele não muda. Por isso que o escritor vai dizer no Novo Testamento que nele não há sombra de variação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando o apóstolo fala Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele está equiparando Jesus Cristo ao eterno. Porque somente o eterno é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembra que a gente já definiu aqui o que é a eternidade? Que a eternidade é um círculo sem fim e sem começo. Não há nela, não há início. Não há início. A eternidade é uma categoria que está acima do espaço-tempo. O espaço-tempo está dentro da, da eternidade. A eternidade não há começo nem há fim. Portanto, ela não tem mudança, não tem variação. Porque se ela tivesse começo, diria lá no começo. Se ela tivesse fim, diria lá onde será o fim. Como ela não tem começo nem fim, ela não há mudança. Mas somente Deus é eterno. El Olam, a eternidade. Olam é o eterno, o Deus eterno, aquele que não tem começo, não tem fim. E se ele não tem começo e não tem fim, você não consegue defini-lo dentro dessa categoria, espaço-tempo, porque ela é pequena demais para você poder entendê-lo. Logo, ele é superior a tudo isso. Ele é o único ser eterno, que nunca foi criado. E se ele nunca foi criado, ele nunca teve um começo. Ele é sempre a mesma coisa e sempre será. Essa frase que Deus se apresenta, que fica gravado ali no Pentateuco, a apresentação de Deus como o Eu Sou, não com um nome, nenhum nome que a gente conhece, mas a própria a apresentação da sua essência ficou gravado a partir desse momento que os judeus começam a entender que esse é o nome de Deus. O Eu Sou te enviou, aquele que é por definição. Portanto, ninguém é, somente Deus é. A partir daí começou a se cunhar o pensamento de que somente Deus é, nós somos. Entende? Isso, consegue entender esse plural? Deus é, nós somos. Eu e você, nós somos. Aqui no canal nós somos, no YouTube nós somos, na igreja nós somos. Nós somos porque nós precisamos um dos outros. Nós somos porque nós somos completos no outro. Nós somos porque o outro faz parte de mim. Agora, somente Deus é. Deus é o totalmente outro. É o totalmente fora, é o totalmente ímpar, é o totalmente separado. Apenas ele é. Nós não somos. Ele é. Agora, nós podemos ser quando? Quando nós estamos nele. Aí eu posso chegar para ele e dizer, nós somos. Por quê? Porque eu estou nele. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nele habita a vida. Nele habita a vida, nele habita todas as coisas. É nele que nós vivemos, nos movemos, existimos. Por quê? Porque fora dele não existe vida, porque somente ele é.
Fora dele não existe vida, não existe contato, não existe salvação, porque ele é por definição e nós precisamos estar nele. Por isso Jesus falou: eu sou a videira verdadeira e todo aquele que está em mim, né, dá fruto. Ou seja, nós temos que estar conectados na videira, porque se nós não estivermos na videira, nós somos um galho cortado. E a gente, o que é um galho cortado de uma videira? Não é nada. O que é um galho de uma goiabeira fora da goiabeira? O que é um galho de manga, sei lá, de fruto de manga, sei lá, fora da mangueira? Não é nada, porque ele não dá fruto. E se ele não dá fruto, ele não é nada, é só um galho. Você não vai falar assim: tá aqui uma mangueira. Não, isso aqui é um galho de uma mangueira. Tá aqui uma videira. Não, isso aqui é um galho. Então, e que nos diz assim: eu sou a videira verdadeira e vós sois a vara, está dizendo que fora dele não há nada. Ou seja, eu sou a videira verdadeira, né? Meu pai é o agricultor, todo aquele que está em mim dá fruto. Ou seja, então nós só existimos, que o apóstolo Paulo vai falar, nele. Porque ele é a vida que nós temos, essa vida não está em nós, essa vida está nele, vem dele. Ou seja, tudo que nós temos e somos pertence a alguém e pertence a ele. Somente nele há vida, somente nele há existência. E nós temos que estar nele. No texto de João 15 vai falar assim: eu sou a videira verdadeira, e vai explicar que eu e você, fomos enxertados nessa videira, fomos colocados nessa videira, fomos incutidos nessa videira para que a gente possa fazer parte da videira. Nós não vamos ser videira, mas nós vamos ser os galhos da videira, nós vamos ser parte dessa videira para que possamos dar fruto, ou seja, para que possamos ter vida. Logo, quem não está na videira, ou quem não está nessa eternidade, ou quem não está nele, não tem vida em si mesmo. Gostou? Pode bater palma, eu sei que foi bom. Eu sei que hoje você ficou de boca aberta aí com essa, você não esperava, você ficou impactado. Deixa aí um foguinho, uma palminha, só para deixar o meu ego mais. Mentira. Que ele cresça e eu diminua. Não é verdade? Não é verdade? Mas só para você acordar, senão você fica aí extasiado, não consegue nem deixar um like, não fazer nada. Então eu tenho que dar esses breaks assim para você, ficar assim, de bobeira, falar: caraca, eu vou prestar atenção que eu vou aprender mais. Então é isso. Essa é a introdução da lição de hoje. O grande eu sou, as declarações poderosas de Jesus. Por que poderosas? Porque um homem humano, aparentemente humano, como nós sabemos, ou seja, eles sabiam dizer, conjugar esse verbo ser na primeira pessoa, no presente, ora, tem alguma coisa errada. Ele é até louco da cabeça, né? E é por isso que a gente viu na lição 3 a rejeição. Ele é rejeitado por causa disso. Ele é rejeitado também porque ele fala do casamento, uma série de coisas lá, e fala: quem não comer do meu corpo, né? Quem não comer eu sou o pão da vida. Ele seleciona, ele termina isso, dizendo isso. Ele fala: aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele fala no meio do capítulo, a gente já estudou sobre isso, você que está fazendo a série de divindade com Jesus, viu que no centro do capítulo diz: eu sou o pão da vida. Nossos pais comeram maná do deserto e morreram, né? Mas aquele que comer de mim nunca mais morrerá. Como assim comer carne humana? Como assim beber sangue? Como assim ele diz que é o pão? Ele é. Então, é essa a aula de hoje que nós vamos estudar. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Nossa dinâmica visual que a gente está trabalhando hoje, eu tenho 3 figuras aqui, 3 figuras sobre a divindade de Jesus. 3 figuras. E aí, o que você vai fazer nessa dinâmica visual? Preste atenção, ficar comigo, não dorme não, igreja. Acorda aí. Bom, então o que você vai falar? O que Jesus é para você? Figura 1, o que Jesus é para você? Aí você vai, malandramente, você vai levar alguma coisa. Não deixa eles escolherem, não, vai demorar muito. Fala assim: Joãozinho, o que Jesus é para você? Aí ele demora um século, acaba com a tua aula. Então você tem que já levar tudo pronto. Você, alguém vai dizer assim, quem vai escolher? Esperança. Jesus é esperança. Maravilha. Ok? A outra palavra. Claro, o que eu estou fazendo aqui para a gente ganhar tempo, né? Mas eu podia deixar, assim, as pessoas escolherem para ter mais graça, né? Escolhe aí o que Jesus é para você. O que Jesus é para você? Aí a Mariazinha vai falar assim: Jesus é força. Aí você bota lá: força. Jesus é força. Maravilha. Aí outro vai falar assim: o que Jesus é para você? Para mim, eu acho que Jesus é luz. Então, vamos lá. Eita. Onde sair aqui meus efeitos especiais aqui, Jesus é luz. Jesus é luz, cabeça para baixo? Jesus é luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, né? Bom, muito bem. E aí, qual é o fechamento disso, né? Qual é o fechamento? Qual é a moral da história, né? O eu sou, você vai perceber o seguinte, que para cada pessoa, claro que eu trouxe aqui já determinado, né? Esperança, força e luz.
para a gente ganhar tempo. Mas se eu fosse deixar eles escolherem, cada um ia escolher uma coisa. Todos três, não importa o que eles escolherem, está tudo certo, porque Jesus é tudo isso. Então, o eu sou se revela a como? De acordo com as necessidades de cada um. O eu sou, o Jesus se revela de acordo com as necessidades do povo. Então isso que é lindo, é maravilhoso. Ele é, por isso que tem várias definições de eu sou, e cada uma dessas definições revelam, grava isso, a parte mais importante, cada uma dessas definições de eu sou revelam a sua identidade, revelam o seu caráter, revela a sua ação de acordo com a nossa necessidade. Por isso que são fundamentais a gente aprender quem ele é. Somente o livro de João é que está tratando dessa divindade, e por tratar dessa divindade, traz para a gente aqui quem ele é. Amém. Vamos lá para o tópico de número 1, tópico de número 1, 40, tópico de número 1, a divindade de Jesus, né, que nós vamos estudar. O Evangelho de João registra alguns momentos nos quais Jesus declarou eu sou. Aí tem todas essas referências, o que aponta para a sua natureza divina. Dessa forma, o Filho de Deus revela que há nele a mesma autoridade e os mesmos atributos do Pai. Jesus revela 1.1. Jesus revela ser o Messias. Na conversa com a samaritana junto à fonte, que nós já estudamos, João 4, quando ele afirma que sabia que o Messias viria, Jesus Cristo aqui na verdade, eu não sei se a gente estudou, mas eu falo isso na série. Acho que é na série que eu falo sobre isso, né? Capítulo 4 de João. Então, quando ele afirma que sabia, ela afirma que sabia que o Messias viria, Jesus Cristo lhe revela que ele é o Messias, o eu sou. Assim se apresenta a natureza divina do Filho de Deus. Então, devemos continuar em sua presença, glorificando seu santo nome, porque o grande eu sou não tardará em vir nos buscar. Então, uma das coisas interessantes, né, que Jesus revela ser o Messias, aquele que é o eu sou. E o autor traz todos os eu sou aqui em relação à salvação com o mundo. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. No cursinho ali que eu estou dando, né, sobre a divindade de Jesus, eu estou falando sobre o eu sou. Dá um pulinho nesse vídeo, que eu já tenho uma série, tem uma trilha aqui, só desses vídeos sobre o Evangelho de João, onde eu falo sobre os eu sou do Evangelho de João, e a gente aprende características fundamentais de quem Jesus é. 1.2. Jesus se apresenta como eu sou. Nosso Senhor Jesus Cristo fez uso da expressão eu sou, juntamente com diferentes predicados, em vários momentos no exercício de seu ministério terreno. Assim, revelou diversos aspectos da sua pessoa, mensagem e ações: o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira e assim por diante. Certa vez, quando Jesus estava conversando com os judeus sobre sua missão, eles lhe perguntaram: és tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? João 8,53. A resposta de Jesus o escandalizou. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Lembra que eu ensinei para vocês o verbo, esse ser conjugado no passado é o mesmo? Ou seja, antes que Abraão existisse, eu já estava, eu já era por definição. Ou seja, eu já existia. Isso chocou os judeus, né? Porque isso quer dizer que ele estava dizendo a sua eternidade. Porque se Abraão viveu há mais de 4.000 anos atrás e antes dele Jesus já existia, ora, logicamente, Jesus é anterior, né, a Abraão, portanto, mais importante do que Abraão. E dizer que você era mais importante do que o pai Abraão era uma blasfêmia, porque Abraão é um patriarca judeu, patriarca de toda a nação, o homem, o pai da fé. O escritor aos Hebreus declara, dá ali vários versículos em relação, acredita a questão da fé ao pai Abraão, né? Porque afinal de contas, se não fosse Abraão, nada disso teria acontecido. Então, dizer que ele existe antes de Abraão significa que ele é o próprio Deus, porque só o próprio Deus poderia existir antes de Abraão, quando Abraão é chamado de uma terra estranha, que é a Ur dos Caldeus, para formar de dentro dessa nação uma outra nação. Olha que coisa importante, hein? Deus se revelou ao mundo como eu sou. Então, olha só como é que está o ponto 1, né? Jesus se revela, o Messias, Jesus se apresenta como eu sou e Deus se revela como eu sou. Então, assim que Jesus se revelou como eu sou, Deus também se apresentou assim no Antigo Testamento.
Deus se revelou ao seu povo com diferentes nomes. No Monte Sinai, quando Moisés perguntou quem falava com ele, no meio da sarça ardente, Êxodo 3,13, a resposta, né, de Deus foi: eu sou o que sou. Êxodo 13,14. Essa resposta é a revelação total e completa da suficiência de Deus em si mesmo. Porque alguém que é o que é alguém que não precisa de outro para existir. Sugere que Deus é autoexistente. Ele é o manancial da vida. Deus ainda disse a Moisés: ainda direis aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então a ideia de eu sou, por excelência, é alguém que não depende do outro para existir. É por isso que eles nunca diziam eu sou, porque eles entendiam a interdependência em relação ao outro. Mas agora Deus é o único que se coloca como aquele que é, por definição, que não depende do outro para existir. Por exemplo, eu dependo do outro. Eu não sou autoexistente. Por que eu não sou autoexistente? Eu estou aqui vivo porque eu dependo do ar. Sem o ar, eu morro. Sem o oxigênio, a gente morre. Sem água, a gente morre. Sem comida, a gente morre. Sem luz, a gente morre. Ou seja, eu não sou autossuficiente. O ser humano não é autossuficiente. Ele não vive em si mesmo. A vida dele não é dele. Para eu existir, eu fui gerado pelos meus pais. Né? Então, a minha vida não foi criada a partir de mim. A vida não foi criada a partir dos meus pais. A vida não foi criada a partir dos meus avós e bisavós. A vida, ela vem muito antes, veio de alguém, que nós sabemos que é Deus, mas ela foi passando de pessoa a pessoa até chegar em quem eu sou. Ou seja, eu não surgi do nada. Ou seja, a minha vida depende de algo. E depois que eu nasci, eu fiquei dependente dos meus pais, dependente da minha mãe, dependente do leite materno, da alimentação. Hoje dependo de trabalhar, dependo de dinheiro, dependo de pessoas, dependo de relações, de amor, de carinho, de afeto, de trabalho, de reconhecimento. O ser humano é dependente. E assim como o ser humano, tudo que existe na face da Terra é dependente. As folhas dependem da água, dependem do solo, dependem do sol, né? A natureza depende da chuva, depende da luz, depende de uma série de coisas. Os animais dependem de que você cuide deles e por aí vai. Uma cadeia de tudo que dá no universo depende de alguém. Ou seja, nós não somos autossuficientes. Somente Deus é. Por isso que, quando Jesus diz que ele é, vai chocar. Porque se Jesus está dizendo que ele é, ele está dizendo que não existiu a partir de ninguém, que não depende de nada para existir. Ele simplesmente existe. E isso vai trazer grandes problemas. Mas, muito bem, a gente já estudou os problemas que trouxe. Hoje a gente focar, né, sobre a questão desse Messias, né, do eu sou que enviou. Do tópico de número 2, Jesus, pão, luz e porta. Ah, sim, deixa eu mostrar aqui, nesse aqui, eu trabalhando, né? Deus se revelou como eu sou. Deixa eu marcar aqui, pintar aqui meu flip chart, afinal de contas a gente deu trabalho para fazer. Vamos usar, né? Deus revelou que eu sou Jesus. Eu quero saber quando é que você vai mandar foto aí, você mandando aí, você usando. Aqui nós temos então aqui o flip chart, aqui a nossa sarça ardente, aqui a sarça pegando fogo e ele dizendo: eu sou o que sou. E Moisés, tira a sandália dos teus pés. Moisés aqui, ai meu Deus, vou morrer, eu estou na presença do Eterno. Tira a sandália dos teus pés. A sarça pegando fogo. Esse aqui é o tópico 1. Essa é a divindade, né? Isso aí é difícil você representar uma sarça pegando fogo. E isso é interessante, porque ele não queria ser representado para que não pudesse ser adorado. Então ele aparece numa sarça. Ele aparece numa sarça porque se é uma voz, Moisés ia pensar que estava louco. Se é um monte, ele queria adorar o monte. Se é uma pedra, ele queria adorar aquela pedra. Então ele vai se apresentar através de uma sarça que pega fogo, que é algo sobrenatural, que não tem como você representar, não tem como você desenhar. Eu tentei desenhar a minha sarça aqui, mas cada um vai fazer uma sarça, cada um vai fazer do jeito que entende. Ali a gente nem sabe o que é uma sarça. A gente sabe que é uma arbusto, né? Claro. Mas ninguém imagina como foi a sarça que pegou fogo. E o detalhe dela foi para chamar a atenção de Moisés, focar a atenção de Moisés, não que fosse adorada por Moisés. Então esse aqui é o tópico 1. No tópico 2, agora nós vamos estudar, Jesus é pão, luz e porta. Neste tópico veremos 3 metáforas usadas por Jesus Cristo para expressar algo em relação a si mesmo e aspectos relevantes do seu ministério terreno. Jesus trabalha, Jesus se revela, né? Isso é muito interessante, da forma que o homem possa entender, e ele usa metáforas. Ou seja, ele fala através de metáforas. O que são metáforas? Metáforas é um recurso linguístico de representação
para que você possa entender. Por exemplo, se eu vou falar de amor, por exemplo, eu posso lá desenhar um coração e a pessoa está entendendo que quando eu estou desenhando um coração apaixonado, com uma flechinha no meio, isso é uma metáfora do amor. A pomba é a metáfora da paz, uma representação da paz. A pomba não é a paz, a pomba é uma metáfora, é uma representação. O coração não é o amor, mas é uma linguagem que nós codificamos e entendemos que representa ali o amor, o carinho, assim como a flor. Então são símbolos importantes que remetem a um outro significado ou a outra ideia muito mais superior. Então Jesus vai usar de metáforas e ele vai usar 3 metáforas. Aliás, ele vai usar 7 metáforas, mas aqui nós vamos estudar 3 delas no tópico 2, que é o pão da vida, e cada uma delas eu retiro delas significados para a nossa vida. Luz do mundo, né? E porta. E aqui é importante também a gente frisar o quê? Que a pomba, por exemplo, por que a pomba é usada como símbolo da paz? Porque a pomba ela é vista como um animal simples, pacífico. Ela não é uma predadora, não é uma águia. Né? A águia é uma predadora. Assim, então a paz vai ser representada pela águia. Não, a águia é símbolo o quê? Da guerra, da luta, da determinação, né? Da vitória, da conquista. Porque ela é uma predadora natural. Ela preda, ela mata, ela caça as aves menores. Né? Então, o pombo, por exemplo, ele não é um predador, ele é predado, né? Também, ele é um animal que ele não faz mal a ninguém, ele é pacífico. Então ele passa a ser o símbolo da paz. A gente entende como símbolo da paz, também o símbolo do Espírito Santo. Mas muito bem, então essa metáfora aponta para algo verdadeiro, para que as pessoas pudessem entender. Se eu aqui desenhasse uma pomba, você entenderia a paz. Eu desenhei um coração, você entendeu o amor. E Jesus, ao falar da luz, eles vão começar a entender. Do pão, eles vão começar a entender. Assim como o pão alimenta o nosso corpo, assim também nós precisamos nos alimentar das suas palavras. Porque Jesus mesmo vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois ele diz, eu sou o pão vivo descido do céu. Olha que coisa interessante, né? No capítulo 4 de Mateus, Jesus fala, quando ele fala, passa de mim, Satanás, né? Porque nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Em João ele vai dizer, eu sou o pão do mundo. Olha só que coisa, né? Eu sou o pão, vivo descido do céu. Então, assim como nós dependemos de Deus, também dependemos de Jesus, porque ambos são pão, ambos são alimento. Muito bem. Estou gostando, estou animado, estou animado. 2.1, o pão da vida. Jesus é o pão da vida, que veio dar vida aos homens. Significa que ele alimenta a alma, como o pão alimenta o corpo. Essa afirmação do Filho de Deus vem posteriormente ao milagre da multiplicação dos pães e do peixe. Lembra João 6, né? Que a gente já trabalhou isso. Jesus multiplica os pães, o pessoal começa a querer fazer ele rei, aí ele tem que ir lá fora de lá, né? E fala assim, vocês estão atrás do pão errado. Eu, na verdade, tenho um pão muito mais especial que vocês aí, não estão se ligando nisso aí, cara. Vocês estão só querendo comer o pão aí terreno, mas tem algo espiritual, algo mais importante, que essa vida vai acabar, mas o importante é a vida eterna. E aquele que comer do meu pão, ou seja, da minha carne, ele vai entrar nessa outra vida que vocês estão despercebidos. Na conversa com Jesus, os judeus disseram que seus pais comeram maná no deserto, diante de Moisés, seu maior profeta. Jesus, mostrando ser maior que Moisés, disse, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, que maravilha, né? O Arthur, tem um comentário do MacArthur aqui que eu acho que é interessante para a gente falar. Parece que a lógica da multidão era que a alimentação milagrosa de Jesus consistia em um milagre pequeno em comparação ao que Moisés fizera. A fim de que eles crescem em Jesus, precisariam vê-lo e alimentar toda a nação de Israel na mesma escala em que Deus fizera, enviando maná e alimentando a nação inteira de Israel em suas andanças no deserto durante 40 anos. Eles estavam exigindo que Jesus superasse Moisés para que então eles acreditassem nele e aceitassem como o Salmo 78, 24. Aqui é interessante esse texto do MacArthur. Eu aprendi muito aqui porque isso dá toda a visão do que estava acontecendo ali. Jesus multiplicou para quase 14 mil pessoas ali que estavam presentes. 7 mil homens, mulheres e crianças, 14 mil. E no dia seguinte, eles queriam mais alimento e por isso que eles andaram atrás de Jesus. Eles sabiam que Jesus fez milagres? Sim. Que Jesus fez algo grande? Sim. Mas não algo grande como Moisés fizera. Porque para eles, não eram só essas pessoas, para eles não,
para todos nós, não era só essas pessoas que estavam passando fome. A gente sabe que no contexto histórico, religioso, político daquela época, Israel estava sendo oprimido. Então, portanto, mais pessoas estavam passando fome. A nação inteira de Israel estava passando fome. Então, se Jesus fosse realmente o Messias, ele deveria não só multiplicar aquele pão um dia, mas devia fazer todos os dias e devia alimentar todos. Se ele não faz isso, ele é até importante, mas não é como Abraão. Não é como Abraão que estava no deserto, porque Abraão, lá do deserto, o pai do deserto, ele alimentou uma nação inteira durante 40 anos. Por isso que Jesus falou, vocês estão me seguindo pelo pão que perece. Vocês estão me seguindo por causa do pão natural. E aí eles vão retrucar, és tu maior que Moisés? Ou seja, o que eles estão querendo dizer com essa frase? Não adianta você querendo se comparar com Moisés, você multiplicou pão outro dia ali, matou a fome de 15 mil pessoas um dia só. Moisés sustentou a gente, o nosso povo, 40 anos no deserto. E aí Jesus fala que ele é o verdadeiro eu sou. Né? Ele, antes que Moisés existisse, ele já existia. E a missão de Jesus ali não era multiplicar pão, não era alimentar, saciar os pobres ali naquele momento, embora Jesus tenha se compadecido deles, mas a missão deles era muito maior. Jesus era muito maior, que era alimentar e saciar da fome espiritual. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Então botei aqui, ó, Jesus 2.1, o pão da vida, que significa o quê? Significa provisão. Aí botei no meu quadrinho aqui, ó, Jesus é o pão da vida, ele é a nossa provisão. 2.2, a luz do mundo. 2.2, a luz do mundo. Cadê? Somente um encontro pessoal com o Filho de Deus pode iluminar nossa vida. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Sabendo que Jesus Cristo é a luz, o cristão pode brilhar em meio às trevas deste mundo. Quem serve a Cristo não caminha em trevas tenebrosas, pois é iluminado pela sua luz. Aqui, os fariseus ficam muito chateados. Por que ficam chateados? Quando Jesus afirma que era a luz do mundo, os escribas e fariseus reagiram com hostilidade. Para eles, essa afirmação deveria parecer bem mais surpreendente do que para nós. Apareceria como uma afirmação que era correta por parte de Jesus a respeito de que o Messias, além disto, a respeito de que cumpriria a tarefa que só Deus podia levar a cabo. No pensamento e no idioma judeu, se associava em forma muito especial a palavra luz com Deus, porque dizia o Salmo 27:1, o Senhor é a minha luz. Isaías 60:19, o Senhor será a tua luz perpétua. João 39:3, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Miqueias 7:8, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Os rabinos sustentavam que o nome do Messias é luz, quando Jesus afirmou que era a luz do mundo, estava fazendo a maior afirmação que ele poderia anunciar. Olha que coisa tremenda, então, aqui, ó, a luz do mundo. O que essa luz significa? Essa luz significa, eu botei aqui, ó, direção, né? Ou seja, ele nos ilumina, ele nos direciona. Quem me seguir não andará em trevas, não andará perdido, não andará sem saber para onde vai. Direção, luz do mundo, né? Bom, vamos continuando. 2.3. A porta das ovelhas, o Filho de Deus é a porta por onde entram o frescor da vida. 10.7. A porta pela qual podemos passar e encontrar passagem. Somente por ele, as ovelhas, os crentes, podem entrar no aprisco, o reino de Deus, e receber a salvação. Com essa convicção, o apóstolo Paulo diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Cristo é a porta. Aqui o comentário do Matthew Henry. É a porta. E que maior segurança na igreja poderia ter de receber Jesus? Ele é uma porta aberta para passar e para comunicar. Então, eu botei aqui a porta como o quê? A luz do mundo, pão da vida, 2.2. A porta das ovelhas. Né? Isso significa que Jesus é o quê? É o caminho. Né? Ele é o local por onde nós devemos entrar, esse é o local por onde nós podemos acessar, ele é o local por onde nós podemos chegar a Deus, por isso ele é o caminho. Maravilha. Então, no tópico 2, a gente tem o pão da vida, a luz do mundo e a porta. Eu botei 3 desenhos aqui que vão simbolizar tudo isso que a gente conversou: o pão, a luz e a porta. 3 metáforas de quem é Jesus para nós. É o pão que alimenta a nossa vida, é a luz que direciona o nosso caminho e é a porta de entrada de acesso a Deus. Eita, tá forte o negócio hoje. Comentário! Chegou o momento da gente ver e comentar aí, ó.
Vamos ver quem mandou aí os comentários. Quem mandou os comentários aí mais interessantes aí. Para você mandar o comentário, é só você chegar e dizer a palavra, né? Manda. Vamos ver a lição 7. Na lição 7... lição 5, desculpe, né? Na lição 5, quais são os comentários? Vamos ver aqui os nossos comentários. Vamos ver. Como é que faz, né? Para você... para o pastor saber que você está mandando aqui um alô, é só você falar a palavra manda. Manda um alô para mim, manda a paz para mim. Vamos ver agora. Vamos ver Genilson Santana 1424. Paz do Senhor, pastor Júlio. Manda um abraço para minha esposa Rosângela, da Adebras São Carlos, São Paulo. Suas aulas é uma bênção para nós. Deus abençoe. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Os Medeirinhos, olha que interessante, os Medeirinhos 667. Manda um alô para Rio Grande do Norte, em especial para Campo Caderno. Tá mandado. E vou mandar aqui um coração aí para vocês. Bom, a irmã Erenilda, ela tá sempre com a gente, o Leonel, faz parte da equipe Boa Semente. Se eu não me engano, é ela mesmo. Comenta se é você mesmo, a irmã Erenilda, que tá com a gente na equipe Boa Semente, fazendo os planos de aula, trabalhando com a gente. Voluntário, Deus abençoe. Comenta, gostaria de saber, eu acho que é ela. Ela tá dizendo assim, ó, manda um abraço para o meu esposo, João Sabino, e meus filhos, Jonathan e João Pedro, que são bênção na minha vida. E que declaração bonita, irmã Erenilda. Deus abençoe aí. Um abraço para o seu esposo, João Sabino, e para os seus filhos, Jonathan e João Pedro. Já sei que são bênção. Marta Lourenço, 9015, diz, manda um abraço para os irmãos de Barra de São João, Ministério de Madureira. Bênção, tá mandado. Deus abençoe. Um coração aí pro seu coração. Gildásio Antônio da Silva diz o seguinte, lição maravilhosa, cada dia estou aprendendo mais. Manda um alô para Adebras, Jardim, Bandeira, Osasco, grupo de homem Valente Davi. Toda semana ele manda um alô para o Valente Davi. Pastor Ricardo e pastora Elisângela, nosso pastor presidente é Belchior Júnior e pastora Rafaela. Tá mandado, já vi que você ama mesmo seus pastores. Toda semana ele manda aqui um abraço, faz questão de comparecer aqui no canal. Quem tá falando também é a Leonilda José. Leônidas José. Pastor, seu canal tem sido uma bênção em minha vida. Manda um abraço para a Igreja 42, Assembleia de Deus no Jardim do Ingá, Lusiânia, Goiás. Alô, Goiás, terra boa, terra do Pequi. Tá mandado, Deus abençoe. Josângela 7020 está dizendo, paz de Cristo, manda um alô para o profeta Samuel. Tá mandado, ó, profeta aí, profeta Samuel. Tá mandado um alô. E missionária Johanna, que volta às aulas de 4 de agosto. Em Planaltina, Goiás. Ministério de Madureira, pastor presidente, pastor Paulo César. Olha que bênção, vou mandar também o coração. Vou mandar também o coração. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. E agora valeu demais, né? Com valeu demais. Quem é que mandou um valeu demais? Quantas vezes vai tocar o sininho? Aqui tem o nosso Anderson Kleber. Meu Deus do céu, há 2 dias atrás ele é membro do canal. É o irmão lá da igreja, lá do grupo de varões da Escola Bíblica Dominical, professor de EBD. Ali que não falta uma, mandou R$10. Tô rico, ó. A paz do Senhor, pastor Júlio, manda um alô para minha filha Eloá. Ô, Eloá! Um beijo aí no coração. Ela sempre fica comentando seus vídeos quando assiste na TV. Que o nosso bondoso e poderoso Deus continue te abençoando. Eu fiquei agora emocionado. Estou emocionado com o teu comentário. Irmão Anderson, Deus abençoe. Doou R$10. Eu vou deixar pra você. Tá chegando mentira. Tá aqui R$10. Tira o olho que é meu. Ah, será que tem mais alguém? Tem sim. A irmã Erenilda 252, que eu acabei de falar agora nela. Ela também mandou aqui, ó, um valeu de R$10. Que valeu, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Maravilha, maravilha, maravilha. Muito obrigado. Então tem 2 valeu, né? 2 valeu. Olha quem vê se eu vou tocar o sininho 2 vezes. Será que eu vou tocar? Será que eu vou tocar o sininho 2 vezes? Deixa eu ver se tem mais. Manda. Mais valeu, que eu acho que eu vi um outro aqui também. Não, foi o Anderson. Manda. Então teve 2 vezes, então vou tocar o sininho 2 vezes. Agora, para você receber o nosso brinde, você tem que dizer, o pastor Júlio tocou o sininho 2 vezes. Essa é a frase, pastor Júlio tocou o sininho
2 vezes. Então você vai falar isso, você comentando, você vai ganhar desconto no nosso curso de professor Escola Bíblica Dominical. Quero que você aprenda a Bíblia, tá? Vem comigo dando glória. 3, Jesus, ressurreição, caminho e a videira. Observe que agora mais 3 metáforas sobre quem é Jesus para a gente aprender aqui com ele, e isso está no tópico de número 3. Vamos lá, para a gente não perder nadinha. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória. Vamos lá. 3, cadê o 3? Sumiu da minha revista. Jesus, a ressurreição é a verdade e a vida. 3.1, a ressurreição e a vida. João descreve a morte de Lázaro. É destacador de Marta pela perda do irmão. Senhor Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus então disse a Marta de Lázaro que iria ressuscitar. Talvez Marta não acreditasse que isso seria possível pelo poder de Jesus e afirmou que sabia que seu irmão haveria de ressuscitar na ressurreição do último dia. Entretanto, para que ela reconhecesse o poder do Filho de Deus, ele se apresentou como a ressurreição e a vida. Em seguida, o Mestre ressuscitou Lázaro. Então, ele é a ressurreição e a vida. Aqui no comentário diz, quando Jesus viu o choro e a lamentação da família de Lázaro, também chorou publicamente e sentiu a sua mesma dor. Ou seja, a verdadeira vida está em Jesus. 3.2, o caminho, a verdade e a vida. Jesus resume sua missão e identidade dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, ninguém vai ao Pai. Isso quer dizer que ele é o mediador, ele é aquele pelo qual o homem tem acesso a Deus. Então, definiu tudo aqui ao dizer essas 3 metáforas. Essa afirmativa nos assegura que ninguém pode salvar a si mesmo, ou seja, é autossuficiente, pelos seus próprios méritos. Somente Jesus nos dá vida em abundância. A verdade que o Filho de Deus apregoa é o reino dos céus. Ele é o caminho seguro que nos leva ao Pai. Jesus é a verdade que liberta e salva aquele que crê. Ou seja, ele é o caminho, porque entrando nele, achando-o e seguindo os seus passos, nós chegamos até Deus. Então, por isso que ele é o caminho. E aqui eu entendo que nessa lição 6, o autor sintetizou o eu sou em todas as lições, porque entendia que só sou são 7, ou seja, a lição é ficar passar de 13. Então, ele sintetiza esses eu sou nessa lição. No 3.3, a videira verdadeira. O crente só pode ter uma vida frutífera se estiver unido à videira verdadeira, que é Cristo, pois sem ele nada podemos fazer. Quando estamos unidos a Cristo, ou em Cristo, como diz Paulo, damos muito fruto, afinal todo discípulo é chamado por Jesus para dar bons frutos. E o bom fruto é produzido pelo Espírito Santo. Que desenhei aqui o caminho, a cruz e a ressurreição, né? Há 3 símbolos aqui poderosos sobre isso que a gente está estudando, que a gente está falando, né? A cruz, o caminho, a cruz, que é o sacrifício que ele faz por nós, mas também a ressurreição. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade, o caminho e a vida. E aí sintetiza, né, esse tópico. E aí eu boto assim, o desafio da semana. Qual é o desafio da semana? Compartilhe o que Jesus é na sua vida. Esse é o nosso desafio dessa semana. Compartilha o que Jesus é na sua vida. O que Jesus é para você? A gente aprendeu no primeiro tópico ali que, de acordo com o que você for, o que você tiver, né, Jesus se apresenta de uma forma. São 7 maneiras de se revelar, representar, e tudo isso é a sua essência. Conclusão: devemos permanecer em Cristo ao enfatizar as declarações de Jesus como eu sou. A lição de hoje nos exorta a permanecer em Cristo, pois ele é suficiente para salvar, sustentar, prover, guardar, restaurar e nos fazer frutíferos ao longo da nossa caminhada cristã, até que ele venha para a glória de Deus. E aqui você pode fazer uma atividade muito interessante, porque você tem vários nomes aqui, ou vários atributos que Jesus pode fazer, e você poderia colocar isso num quadro, né, e pensar isso, ver como é que você poderia fazer uma dinâmica com eles, porque Jesus se vem para salvar, sustentar, prover, guardar, restaurar e nos fazer frutíferos. Então, são coisas que Jesus faz por nós. Em cada momento desse, ele se apresenta, né, para nós, de acordo com a nossa necessidade. Amém? Até que ele venha para a glória de Deus. Bem, mas acabou? Acabou, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações para não perder nada. Beijo grande, abraço forte e a paz!
Queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim de mais um comentário edificante da Escola Dominical. Hoje, aprofundamos nosso conhecimento sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, através das preciosas lições da revista Betel Dominical do terceiro trimestre. Como é maravilhoso poder compartilhar estes momentos de aprendizado e reflexão com vocês. A cada semana, descobrimos mais sobre o amor incondicional de nosso Salvador e sua mensagem transformadora. Não perca nosso próximo encontro. Toda segunda-feira, trazemos um novo comentário repleto de ensinamentos fundamentais para nossa caminhada cristã. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Juntos vamos espalhar a palavra de Deus, levando a boa semente e fortalecendo a nossa fé em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Obrigado por assistir.